Bom dia, Júlio, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia ao Flavi, meu querido, que vai ser nosso palestrante de logo mais. Mas antes da gente iniciar a palestra, é uma satisfação muito grande para a gente hoje estar aproveitando também esse momento do nosso Extensão em Diálogo, onde a gente vai falar da extensão e do seu impacto na sociedade, e falar também do nosso programa de egressos, que é algo que nos é muito, muito caro e que a gente trabalhou durante um tempo. Foram várias mãos que construíram esse documento e que a gente sente muito orgulho de estar lançando ele na data de hoje. Ele é um documento, digamos assim, dinâmico, que os campi depois vão, ao passo que vai colocando ele em ação, podem sugerir também alterações, mas a ideia, sim, é a gente fazer essa aproximação com o nosso egresso. A gente quer, sim, que o nosso egresso volte também a estar conosco, e é a demonstração de que o nosso papel está sendo cumprido, essa questão da gente verificar, da gente estar próximo e de saber como está sendo a vida do nosso egresso nesse mundo do trabalho. É algo que faz parte da política de extensão, essa questão do acompanhamento do egresso, do observatório do mundo do trabalho. Então, nós ficamos muito felizes, agradeço especialmente aos colegas que trabalharam na construção desse documento, que eu não vou nominar agora, porque eu sei que o Júlio vai fazê-lo depois também. Quero agradecer desde já as egressas que estarão conosco, falando um pouquinho hoje também. Então, nesse momento, eu já passo para o Júlio para fazer uma fala para vocês, e mais uma vez agradeço a presença. Muito obrigado, Marlova. Bom dia a todos e todas. Espero que estejam muito bem, conseguindo cuidar das suas famílias, conseguindo se cuidar também nesse momento tão difícil que a gente vive, né, por motivos óbvios, nos impede de muitas coisas, como, por exemplo, estarmos presencialmente fazendo o lançamento de coisas tão importantes como essa que a gente está fazendo aqui. Por outro lado, também, esses tempos pandêmicos nos permitem conversas como essas, juntando pessoas dos mais variados lugares, das mais variadas distâncias, para que a gente possa compartilhar experiências, enfim. De todo modo, tenho certeza que todos nós desejamos que o mais rapidamente possível a gente possa nos reconstituir, nos recompor enquanto instituição e poder fazer coisas que nos caracterizavam, né, Marlova? Que eram, entre outras coisas, conversas, falas, eventos, enfim. Então, meu desejo aqui, primeiro, é que tudo isso passe o mais brevemente possível e que a nossa vida possa, na medida do possível, voltar à sua, até então, normalidade. Agradeço a possibilidade de estar aqui e faço questão de frisar isso que a Marlova disse, né? Por mais que não era esse o escopo inicial, o objetivo do Extensão em Diálogos, que é um evento que tem outra proposta e que tem tido um sucesso pleno já há bastante tempo, com ótimas discussões que eu tenho acompanhado, mas nós entendemos que era muito importante demarcar o início, fazer uma espécie de lançamento do nosso programa institucional de acompanhamento de egressos. Então, marcar esse momento tão importante na história. Tá ouvindo, Marlova? Sim, tô ouvindo, só tua imagem que sumiu agora, Júlio. Tinha cortado um pouco, mas vamos lá. Tenta. Vamos de novo. Os tempos remotos nos impõem algumas limitações. Espero que estejam me ouvindo de novo, Marlova. Sim, tá ok agora. Tá bom. Então, voltando ao que eu vinha dizendo, nós entendemos que é muito importante demarcar esse momento, porque estamos hoje aqui fazendo, de fato, o lançamento do nosso programa institucional de acompanhamento de egressos. Um programa que foi constituído a muitas mãos, e aí eu já aproveito aqui inicialmente para fazer os devidos registros, os devidos agradecimentos das pessoas que se envolveram, não apenas elas enquanto indivíduos, mas representando coletivos que foram muito importantes na composição desse documento. Então, eu preciso aqui nominar e agradecer a Daiane e a Leila pela Pró-Reitoria de Extensão, o professor Fiorese, a professora Michele pelo Comitê de Extensão, a professora Letícia pela ProDI e o professor Mário representando o Comitê de Ensino. Né, Marlova? Acho que não esqueço de ninguém.
foram os colegas que mais se dedicaram, enfim, que mais se envolveram. Então, cabe a eles aqui o nosso agradecimento. Júlio? Oi, eu acho que de novo fiquei sem, né, Malova? Sim, mas Então, foi bem pouquinho, eu acho. repito então o nosso agradecimento a esses colegas que se envolveram. Lançarmos esse programa hoje tem uma simbologia muito importante, porque trata-se de um momento, de um estado que vivemos atualmente, onde é muito importante sabermos os nossos egressos, sabermos onde estão, o que andam fazendo, que contribuições eles têm para o IFRS. Talvez esse seja o principal objetivo desse programa, né? Nós formamos nossos estudantes, nós colocamos eles no mundo do trabalho, colocamos eles na sociedade e esperamos que eles possam nos dizer o quanto o IFRS foi importante e como o IFRS pode continuar sendo importante para eles e também para aqueles que agora frequentam os nossos bancos escolares. Então, um programa de acompanhamento de egresso, para além de fomentar essa relação entre o egresso e a instituição, ele também tem esse objetivo, né? Que a gente possa escutar, que a gente possa ouvir, que a gente possa dar voz e vez aos nossos egressos e que eles possam nos ajudar a pensar um IFRS cada vez melhor, cada vez mais adequado àquilo que a sociedade precisa. Eu costumo dizer que o egresso tem o papel de ser os nossos ouvidos lá fora, de trazer para dentro da instituição aquilo que a sociedade precisa, e esse papel deles é tão importante também. Então, me despeço agradecendo mais uma vez pela oportunidade, saudando a Marlova, que eu não citei nominalmente, mas foi quem capitaneou esse grupo aí que eu citei. Então, Marlova, parabéns à Pró-Reitoria de Extensão pela iniciativa, pela coragem, e que agora tem o desafio de operacionalizar o nosso programa. Ele, de fato, ficou muito bom, muito bem escrito, muito consistente, e o desafio que nos cabe agora é torná-lo, de fato, efetivo e operacional. Mas eu tenho certeza que conseguiremos, graças a esse grupo tão engajado, tão coeso e tão disposto a colaborar com a nossa instituição. Então, muito obrigado, Marlova, muito obrigado, colegas todos que me ouvem. Que fiquem bem e que possam ter hoje mais um ótimo Diálogos em Extensão, com a participação de egressos, né, Malova? Acho que simbólico que no dia de hoje nós tenhamos egressos participando deste momento, tá bem? Muito obrigado e um bom evento. Obrigada, Júlio. Então, eu gostaria só de ressaltar os nomes que o Júlio comenta, né, que a Daiane e a Leila, da Pró-Reitoria de Extensão, que organizaram, que puxaram esse trabalho, né, o Fiorese e a Michele, do Comitê de Extensão, a Letícia, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, e o Mário, do Comitê de Ensino. Mas, além disso, a gente sabe que tem o envolvimento de outras pró-reitorias e principalmente dos colegas do Comitê de Extensão que revisaram todo esse documento e que agora vão nos auxiliar nesse desafio de colocar para rodar isso. Bom, então agora, como o Júlio comentou, a gente tem 3 egressas, 3 meninas que vão falar para nós, e eu chamo agora, então, a Kathleen Ferreira, que é do curso, egressa do curso técnico em plásticos, integrado ao ensino médio do campus Caxias do Sul. Oi. Oi, Cat, tudo bem? Vou fechar meu microfone aqui, tu fica à vontade. Então, meu nome é Kathleen, né? Eu tenho 21 anos. Eu estudei no Instituto de Caxias, fiz técnico em plásticos, né? Eu sou um pouco suspeita em falar dessa minha passagem pelo Instituto Federal, porque ele foi um divisor de águas na minha vida, tanto para a parte profissional, né, técnica, quanto para a parte pessoal. Eu acho que eu devo muito a minha formação de pessoa, caráter, a esses 4 anos que eu passei no Instituto, né? Isso graças à excelente equipe que eles têm de docentes e técnicos que estão sempre dispostos a nos auxiliar, nos ajudar a dar um rumo, né, na nossa vida. Isso eu falo porque até hoje, né, eu tenho pessoas presentes, tenho a Dai, a Magali, enfim, pessoas assim, inúmeras pessoas que me auxiliaram muito no momento assim que eu tive no Instituto Federal.
Quanto ao mercado de trabalho, hoje eu vejo que o aluno egresso, né, do Instituto Federal, ele tem grande reconhecimento nas empresas, enfim, afora. Então, eu vejo que o Instituto vai além, né, dos muros da instituição, vai para fora, assim. Então, tem uma enorme importância. Acho que todo mundo, assim, que passou pelo Instituto tem essa sensação de acolhimento, né? Então, eu construí lá dentro laços que quero levar para o resto da vida, assim, e me proporcionou muitas oportunidades, tanto de conhecimento quanto de relacionamento, né? Obrigada, Cat. As gurias já vão rir, porque eu já, já começo a encher o olho de lágrimas já no início do Extensão em Diálogo. Obrigada, Kathleen, muito obrigada. E que tu retorne também para ser nossa aluna novamente, que tu continue estudando, continue se capacitando conosco. Obrigada. A Nayara agora, então. Só um pouquinho, Nayara. Deixa eu ler direitinho aqui para não errar nada. Nayara, nossa... Eu tinha aqui na minha relação que era a Vanessa antes. O que você... Pode ser bem tranquilo. Não, já que tu tá com o teu microfone já ali, pode entrar, Nayara. Então, a Nayara Migon, que ela é egressa do curso de Tecnologia em Agronegócio, lá do Campo Sertão, e é nossa colega servidora lá do Campo Sertão também. Tudo bem, Nay? Fica à vontade. Obrigada. Então, né, a Marlova já me apresentou. E eu sou natural e ainda residente, então, do município de Sertão, né, onde está localizado o IFRS Campo Sertão. E aí, eu vou contar um pouquinho lá do início, né? Eu estava terminando o ensino médio, e aí meus pais não tinham condições na época de eu ir para uma escola particular. E aí foi que surgiu o primeiro curso, né? Ainda na época era a Escola Agrotécnica Federal de Sertão. E aí eu pensei, né, por que não? Vou tentar. Então eu fiz a seleção, eu passei e comecei a estudar, né? E aí o curso me proporcionou, então, muitas oportunidades. Eu fui estagiada pelo CIE, do estágio, aí depois eu realizei o concurso, né, do Instituto em 2009. Em 2010 eu fui nomeada. Também fiz a formação pedagógica, então, no Campo Sertão também, então eu sou egressa tanto do curso de agronegócio como da formação pedagógica. O ano passado, então, em 2020, fez 10 anos que eu estou trabalhando no IFRS. E aí, tanto como aluna como servidora, eu vejo que o IFRS me proporcionou várias oportunidades, tanto de aprendizado como, né, questão profissional. E eu tenho muito orgulho, né, e muita gratidão, né, de fazer parte, tanto como estudante, como servidora desse espaço. Obrigada, Nay. A Carol está comentando, a Carol que trabalha conosco na ProEx, tinha esquecido, a Carol também é nossa egressa, então a gente tem vários colegas que hoje são servidores e que são egressos e alguns que continuam estudando no Instituto também. Obrigada, Nay. Agora, então, é a Vanessa. Vanessa, se tu quiseres ir abrindo tua câmera, a Vanessa Teixeira da Rosa, então ela é egressa do curso técnico em administração, integrada ao ensino médio do campus Osório. Fica à vontade, Vanessa. Bom dia, gente. Como a Marlova já falou, eu sou Vanessa, sou egressa do IFRS Campus Osório, onde eu fiz o curso técnico em administração, e hoje eu sou aluna da FURG e faço curso de engenharia agroindustrial. Primeiro, eu queria agradecer ao pessoal do campus e o pessoal do evento, da organização do evento, pelo convite, dizer que eu fiquei muito feliz, me senti lisonjeada por esse convite. Foi muito legal ser lembrada por vocês e isso faz perceber que eu cumpri com o meu papel dentro do IF. Eu fui convidada aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha trajetória e o que o IF influenciou na minha vida, né?
O Campus Osório, assim como as demais unidades do IFRS, ela cumpre muito bem com o tripé, né? Com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Eu tive a oportunidade no Campus Osório de trabalhar na extensão com a Sra. Agnes e com a Sra. Cíntia e trabalhar na pesquisa com a Sra. Flávia e com o Sr. Cláudio. Desenvolvi 2 projetos, um dupla com a Júlia e um sozinho. O IFRS me trouxe inúmeras oportunidades, momentos e vivências que eu jamais imaginei ter na minha vida, né? Foi através do IFRS que eu pude fazer várias coisas que eu nunca imaginei fazer tão cedo ou que eu pudesse fazer. Através da pesquisa do IFRS, eu pude viajar para fora do país, eu viajei a primeira vez de avião, eu fiz inúmeras coisas. Hoje eu não tenho palavras suficientes para mensurar o quanto o IFRS foi importante tanto na minha vida profissional, pessoal, quanto acadêmica. Tanto a minha opção de curso hoje que eu escolhi para fazer foi graças à minha pesquisa e graças ao meu contato que eu tive com o IFRS. Assim como que a pesquisa é mágica, o IFRS também foi mágico para mim. Viver ali dentro, passar esses 4 anos estudando ali foi incrível. As oportunidades, tudo que eu tive ali, eu não tenho palavras hoje para mensurar o quão importante foi e o quão importante é na minha vida. O IFRS me fez perceber o meu papel dentro da sociedade enquanto cidadã e enquanto pessoa e o meu compromisso que eu tenho ali com eles e o que eu devo fazer. Além disso, né, eu queria falar para vocês de um momento que me marcou muito no IFRS, que foi, além de vários outros que eu já vivi, mas um que me deixou muito chocada enquanto Campus Osório, que foi a Pré-Moesp, onde cada aluno teve a oportunidade de falar em 1 minuto o projeto que fazia para os seus colegas de campus. Ali eu perdi as contas de quantos projetos a gente teve e de quantos alunos a gente tinha preocupados com a sua realidade, preocupados em mudar e melhorar a nossa comunidade, né? Eu fico até arrepiada em falar porque eu fiquei muito feliz em ver aquele evento e participar daquilo, né? Isso me fez perceber o quanto o IFRS é importante, não só para mim, mas para todos, né? Eu fiquei impressionada com o que a gente, enquanto Campus Osório, era capaz de fazer. Eu fiquei pensando o que a gente, enquanto IFRS, num todo, e o que a gente, enquanto IF, não faz e não contribui para todos à nossa volta, né? O Campus Osório, assim como os demais, ele é completo, né? Eu acho que ele é essencial na vida do aluno. Além da parte da formação pedagógica, ele traz a formação cidadã e ele traz tudo. Desde a assistência estudantil até o ensino, tu é bem recebido e tu trabalha super bem lá dentro, tu te sente confortável, tu realmente te sente em casa. Hoje eu acho que eu só tenho a agradecer o IFRS pelo que ele fez por mim, na minha vida profissional, na minha vida pessoal e acadêmica, como eu já falei. Não tenho palavras o suficiente para mensurar o quão importante foi ter saído da minha cidade, ter ido estudar em outra para estudar no IFE. E eu acho que é importante também nós todos defendermos e a gente brigar, né, para que o IFE continue existindo, para que todos os alunos tenham as oportunidades que eu tive, a mais, inclusive mais, porque ele oferece tantas coisas e muda a realidade da gente de uma forma que eu não sei nem explicar. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, gente. Obrigada, Vanessa. Não foi proposital, mas enfim, a gente trouxe hoje o Extensão em Diálogo com o tema, que é a extensão e os impactos na transformação social. E eu acho que casou muito bem, porque o que vocês estão falando é também uma transformação social que os institutos federais fazem. Como tu disseste, muda a vida das pessoas, muda a vida das famílias, muda a vida das regiões onde está inserido. Então, a gente fica muito feliz de ouvi-las, e como a história de vocês, a gente tem milhares de outras em todos os nossos campi, em todos os institutos do Brasil, e nos dão a certeza de que nós estamos no caminho certo. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Então, assim, a gente lança oficialmente o nosso programa de egressos, como já foi falado anteriormente. Agora a gente vai fazê-lo rodar, né, colocar ele em funcionamento com o apoio do nosso comitê de extensão, com os colegas das demais pró-reitorias, que entraram nessa missão junto conosco, mas o que a gente quer é que não seja apenas um documento, mas que sim, que a gente consiga atingir os objetivos propostos nesse documento de ter essa aproximação com os nossos egressos e de fazer esse acompanhamento.
Muito obrigada, Júlio, pelas tuas palavras, obrigada às meninas que estiveram conosco, convido a todos que puderem continuar conosco, e agora eu chamo o meu queridão, o Flavi, do qual eu também, ele é pró-reitor da universidade, da qual eu também sou egressa, que é o FSM, então são duas instituições pelas quais eu tenho muito carinho. Eu sou egressa da Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitschek, hoje Campus Bento Gonçalves do IFRS, e onde eu fiz o técnico em agropecuária e depois fiz minha graduação e o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu sempre digo para o Flavi que se ele não fosse essa pessoa tão maravilhosa, eu já adoraria ele por conta dele ser da UFSM, mas além disso, ele é essa pessoa maravilhosa. Então, eu deixo vocês com a fala dele, vou fechar minha câmera aqui, tu fique bem à vontade. Marlova, minha querida, olha, eu tenho uma alegria tão grande sempre que eu te encontro, sempre mesmo virtualmente, viu? Porque eu acho que a gente compartilha muitas afinidades e a paixão pela extensão universitária. Ouvir os relatos dessas egressas do IFRS é algo que toca o coração de quem escuta e ratifica a importância que a educação superior pública tem. Ainda mais quando ela é feita de modo responsável, como o IFRS trabalha. Então, eu começo emocionado. Que a gente sempre comenta, que eu sempre falo quando a gente se encontra no fórum, que a gente tem uma riqueza dos nossos estudantes de ensino médio também, né? E a gente vê com essas meninas falando o quanto eles são maduros, o quanto eles são comprometidos também com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Sem dúvida. E também parabenizo e agradeço o professor Júlio, né, o reitor do IFRS, por essas belas iniciativas conduzidas pela Pró-Reitoria de Extensão do IFRS, tanto essa atividade dos diálogos, quanto o programa que acaba de ser lançado dos egressos. Sem dúvida alguma, o impacto e a transformação social de uma instituição de educação, ela se mede também pelo êxito dos nossos egressos. Isso, como eu disse, enche o coração de orgulho, né? Para facilitar a minha fala, porque às vezes eu falo demais, eu organizei uma apresentação que eu gostaria de compartilhar com vocês para ir me guiando. Deixa eu tentar encontrar aqui onde é que eu faço para compartilhar. Não é ali, não é aqui. A Dai já te colocou como apresentador? Eu acho que ela tem que me habilitar. Agora, exatamente. Coloquei agora. Isso, maravilha. Vê se agora pode. Deixa eu ver. E olha, eu não estou debutando aqui nos diálogos, muito pelo contrário, eu já participei, já deveria saber de maneira mais imediata como Mas se é que faz, são né? muitas plataformas que a gente utiliza, né, Flavi? E cada uma é diferente da outra, fica bem tranquilo. Tá abrindo agora. Verdade. Vocês me avisam quando tiver ok aí o compartilhamento? Já, para mim, já está aparecendo aqui. Tá, Já tá eu vou aparecendo. tentar... Perfeito, eu vou tentar ir pelo modo tela cheia, aí eu não consigo acompanhar o chat Mas enquanto estiver falando. Qualquer coisa eu te chamo, pode ficar tranquilo. Perfeito, e depois eu fico à disposição, Isso, então. no final a gente faz as perguntas. Pode ficar tranquilo, faça a tua fala. Perfeito, então. Eu vou aqui tentar ampliar para ficar melhor para vocês acompanharem daí. Só um instantinho. Carregando. Ótimo. Então estamos aí em mais uma edição do Extensão em Diálogo, né? Promovido pelo IFRS. É sempre uma satisfação atender um convite da Marlova e a sua equipe tão competente. Então, esse convite para falar sobre a extensão e os impactos na transformação social, eu acho que é algo que inquieta a todos nós. Embora tenha uma definição que pareça, num primeiro momento, bastante entendível, ela se torna um grande desafio no nosso cotidiano
e fazer com que as nossas ações de extensão efetivamente tenham esse impacto e transformação social. De onde é que vem essa ideia? Bom, vamos começar por um documento norteador que nós temos, que é a Resolução 7 de 2018, que estabeleceu aí as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. Logo no início desse documento tem uma primeira definição. O que é extensão? Talvez muitos e muitas de vocês que estejam aí nos acompanhando agora já tenham um conhecimento sobre a extensão. Mas como esse conteúdo também fica aqui gravado para que outras pessoas acessem depois, não custa a gente chegar a explicitar essa definição do que é a extensão universitária. Bom, a extensão universitária ela se caracteriza por ser um processo interdisciplinar, é político-educacional. Olha, quando eu falo político-educacional, em momento algum estou acionando questões que sejam político-partidárias, muito pelo contrário. É política pelo papel transformador que ela tem. Mas ela é cultural, ela é científica, ela é tecnológica, porque nós temos que trabalhar com extensão em ambas perspectivas, uma extensão social e uma extensão tecnológica. Uma extensão que seja capaz de dialogar com grupos vulneráveis social e economicamente da nossa sociedade, mas também uma extensão que seja capaz de dialogar com setores produtivos da nossa sociedade, desde o campo às indústrias. Então, nós temos um leque muito amplo de atuação da extensão. E a extensão nós não podemos olhar dentro de uma caixinha da área temática da formação de cada um de nós. Nós temos que olhar para a extensão procurando agregar nesse corpo de trabalho, nesse grupo que vai trabalhar a extensão universitária, os aportes que cada uma das áreas é capaz de fornecer. Então, a extensão, como esse processo que nós estamos falando, ela promove uma interação. E essa interação ela precisa ser transformadora. E aqui tem uma chavezinha que nós precisamos virar. Esta chavezinha, quando a gente fala em transformação, nós não estamos olhando apenas para a sociedade ou os outros setores da sociedade, mas nós temos que olhar também para dentro das instituições de ensino superior. Essa transformação é dupla, eu diria, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, sempre em consonância, em articulação com o ensino e a pesquisa. O que vai nos levar aos 5 Is da extensão. E esses 5 Is eles são definidos assim: interação dialógica, que é o nosso diálogo constante com a sociedade, e eu diria, um comprometimento com as demandas que são da sociedade. A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um direito garantido na Constituição Federal de 88, e essa indissociabilidade ela não tem que ser praticada necessariamente por um mesmo agente, por um mesmo docente, por um mesmo técnico, muito pelo contrário. Essa indissociabilidade, a gente pode olhar agora para as matrizes curriculares dos cursos, os componentes curriculares, e a gente analisar como a atuação de um pode complementar a do outro, né? Então, quando eu falo em indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é tentar fazer o que a gente chama de um ciclo virtuoso, em que a extensão, nesse diálogo constante com a comunidade, possa acolher essas demandas, possa analisar essas demandas, que muitas vezes podem ser transformadas em problemas ou objetos de pesquisa que vão gerar novos conhecimentos que refletem no ensino e assim por diante. A interdisciplinariedade, a interprofissionalidade é uma outra característica marcante da extensão, que nos faz pensar além da nossa área de formação profissional. Um outro I é o impacto na formação do estudante. Nós não podemos pensar a extensão universitária dissociada do protagonismo estudantil. Uma ação, para ser caracterizada como extensionista, ela precisa
da participação dos nossos estudantes. E quando eu falo da participação dos estudantes, eu não estou pensando exclusivamente nos aspectos técnico-formativos que envolve esse período em que o pessoal vem para as nossas instituições buscar uma qualificação profissional. Muito pelo contrário, nós estamos falando de uma formação que passa a ser mais ampla, que passa a ser contextualizada, que passa a ter uma ancoragem numa sociedade. Nós estamos falando de uma formação que é cidadã, porque nós queremos cada vez mais que os nossos profissionais, né, sejam eles liberais, autônomos, empreendedores, industriais ou do campo, que eles estejam comprometidos com a nossa sociedade. E essa visão, esse compromisso social que nós iremos carregar ao longo da vida, vem através da extensão universitária. Não tenham dúvidas sobre isso. Aos nossos coordenadores de ação de extensão, docentes ou técnico-administrativos em educação, estejam muito atentos. As nossas ações, elas se justificam pelo caráter formativo que elas trazem consigo para os nossos estudantes. Então, esse I, ele é de extrema importância na hora de nós caracterizarmos uma ação de extensão, que é essa capacidade de formação dos nossos estudantes. Mas o convite hoje não foi para falar de nenhum desses outros 4 Is, foi para falar desse daí, ó, impacto e transformação social. O que isso quer dizer? A apresentação desse programa de egressos que foi feita antes do início desse diálogo, será que já não dá pistas? Será que já não dá mostra por estes relatos, esses depoimentos maravilhosos que nós acabamos de ouvir, que aí tem um papel importantíssimo das nossas instituições de impacto e transformação social? Quando eu olho para os IFES, e falando em especial dos IFES, eu enxergo um papel incrível que é cumprido pela sua presença em diferentes territórios. A sua capacidade de capilaridade que faz chegar um ensino de qualidade em lugares que antes isso não era possível. Não em termos de uma educação do ensino médio, né? Ou da educação superior. Prova disso são todas as cidades que hoje abrigam campi dos IFES, né? Que cumprem um papel fundamental na educação brasileira. Então, vamos adiante. Mas onde é que se ancora esse pensamento do impacto da transformação social e essa visão que nós temos hoje da extensão universitária? Ela se ancora numa caminhada histórica que nós realizamos no Brasil, na América Latina e no mundo de um modo geral. A extensão universitária, ela começa a ser trabalhada dentro do Brasil mais ou menos em meados da década de 1930. E a extensão que é pensada aí, ela tem um caráter bastante assistencialista. E as raízes dessa extensão universitária, elas vêm de 2 legados distintos. Um europeu e outro norte-americano. O norte-americano muito conectado com as demandas empresariais e industriais e que acabava concebendo a extensão por um único de seus vieses, o viés da prestação de serviços, que ainda é feita nas nossas instituições, que, aliás, é muito bem-vinda, porque também auxiliam na formação dos nossos estudantes, e algo que justifica a prestação de serviços na extensão universitária é essa capacidade de impactar na formação do nosso estudante. Mas por um outro viés também, que eu estava comentando, um outro legado, o europeu, que trabalhava a extensão muito mais com um caráter de educação continuada, de formação de adultos,
que passou a ser feita no final do século XIX. No Brasil, a extensão lá em meados dos anos 1930, ela nasce com caráter assistencialista. Uma grande lacuna, podemos chamar assim, de inexistência de políticas públicas que tornasse garantido os direitos dos cidadãos e cidadãs do nosso país, fez com que muitas instituições de ensino superior abraçassem estas demandas e iniciasse um trabalho importantíssimo que contribuiu para amenizar as mazelas, resultados das desigualdades sociais e econômicas no nosso país, que nós ainda enxergamos hoje. Mas se nós olharmos nesta linha de tempo histórica, elas eram muito mais latentes nesse passado. Então, a extensão ela acaba abraçando a carência existente em muitas dessas comunidades, dessas populações, nesses territórios, e inicia o seu trabalho com um caráter mais assistencial. E nós vamos encontrar resquícios ainda dessas ações de extensão nos dias atuais. Mas daí nós avançamos. E num período que a gente poderia mais ou menos definir entre os anos 60 e os anos 80, nós vamos ter um período de transição. Uma transição que as ações assistenciais elas continuam acontecendo. Nós vamos ter a criação de programas nacionais ainda conhecidos como o Projeto Rondon, que é da década de 60, em que alguns governos se chamam Universidade Solidária, mas que agora mais uma vez se chama Projeto Rondon, e as universidades elas vão a campo, as instituições de ensino superior, elas vão a campo em diferentes territórios. E para além de um trabalho assistencialista que caracteriza também esse período, elas começam a trabalhar o despertar da consciência crítica dos cidadãos e das cidadãs. Obviamente, esse movimento ele é inspirado em grandes pensadores desse período e que, inclusive, hoje nos dão orientações de como prosseguir nesta caminhada. Cito um exemplo, Paulo Freire, né? Este ano se comemora o centenário de Paulo Freire. E essa perspectiva freiriana, ela vai acompanhar o desenvolvimento da extensão universitária. A fase 3, ela começa a se constituir mais ou menos pelo final dos anos 1980 e se estende aos dias atuais. É quando nós temos a criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores e Pró-Reitoras de Extensão, das instituições de ensino superior públicas, e esse olhar de que a extensão ela não deve ter o caráter assistencialista, e sim de transformador social, porque, veja só, o caráter assistencialista pediria uma ação contínua de extensão muito focada em atender às mazelas, mas que, com o tempo das suas ações, cria uma relação de dependência desses grupos sociais e dessas comunidades que vai na contramão daquilo que a gente preconiza, que é a autonomia e a emancipação dos sujeitos. Nós queremos que os sujeitos exerçam o seu protagonismo. E é claro que a gente vai fazer isso não desconsiderando estas mazelas, frutos do descompasso das desigualdades sociais e econômicas, mas, ao mesmo tempo, nós vamos encontrando maneiras de propor ações que efetivamente possam causar uma transformação naquela realidade social e não uma perpetuação da mesma. É daí que surge esta premissa do impacto e transformação social imputado às ações extensionistas. Mas o que nós queremos dizer
com impacto e transformação social. Aí eu fui buscar um outro documento muito importante que guia a extensão universitária no nosso país, que é a Política Nacional de Extensão, concebida no FOR-PROEX e publicada no ano de 2012. Impacto e transformação social dizem respeito à inter-relação da universidade, né, da instituição de educação superior, como o IFE também, com os outros setores da sociedade. Ou seja, nós já estamos reforçando o aspecto da interação dialógica. Nós temos que estar em contato com os setores da sociedade. Eu não faço extensão para dentro da minha instituição, tendo como público prioritário estudantes da minha instituição, técnico-administrativos em educação da minha instituição, ou docentes da minha instituição. Muito pelo contrário, é um grupo das nossas instituições que se organiza para atender essas demandas dos diversos setores da sociedade. Em termos de espaço físico, posso fazer extensão dentro do campus em que eu atuo? Sem dúvida alguma, mas a extensão vai ser feita quando esse grupo populacional, quando essa comunidade, ela acede àquele espaço físico do campus. Isso é uma extensão feita dentro da universidade, mas não para dentro do seu público, certo? Então, essa inter-relação, ela tem que ser vista de uma forma, uma atuação transformadora, voltada para os interesses e para as necessidades da maioria da população. Mas ela não pode ficar só naquele primeiro caráter que eu comentava com vocês, assistencialista. Ela tem que avançar. E é aí que se adicionou a propiciadora do desenvolvimento social e regional. Ou seja, as nossas ações, elas têm que estar ancoradas com essas demandas, num diálogo constante com esses representantes dos diversos setores da sociedade, para nós avançarmos numa estratégia conjunta que traga um desenvolvimento social e regional. Ou uma ideia de desenvolvimento sustentável, ou ainda um desenvolvimento territorial e humano, né? Sem desconsiderar o aspecto econômico, mas incluindo o desenvolvimento humano. Assim como para o aprimoramento das políticas públicas, que podem ser revistas e devem ser revistas sempre. O que a diretriz, essa grande diretriz do impacto e transformação social, ela expressa? São 3 grandes itens que nós podemos depreender dessa diretriz. Primeiro deles, privilegiamento de questões sobre as quais atuar. Como é que eu sei que ação de extensão universitária propor? Como é que eu consigo conectar essa ação de extensão com as demandas que vêm desses diversos setores da comunidade? Acho que o desafio que está posto aqui nessa diretriz é como que eu vou privilegiar estas questões para propor as ações de extensão. Obviamente, sem desconsiderar toda a complexidade e diversidade que envolve toda a realidade social. Mais adiante eu vou tentar responder esse questionamento que eu levantei. Qual a abrangência dessa ação de extensão que eu estou propondo? É uma ação ou é um conjunto de ações? É um projeto ou é um programa que possa ser suficiente para oferecer contribuições que sejam efetivamente relevantes para a transformação daquela área, daquele grupo, daquele setor, daquela comunidade em que eu estou atuando? Eu consigo, quando eu estou elaborando a proposição dessa ação de extensão, pensar a respeito dos resultados esperados, do impacto e da transformação que eu pretendo gerar? Pessoal, eu acho que pensar sobre isso quando nós estamos elaborando a proposição de uma ação de extensão é fundamental para que a nossa visão não fique míope sobre o trabalho que nós pretendemos desenvolver, para que a nossa ação não seja isolada ou desconectada das demais. E aí eu acho que fica um grande desafio para todas as nossas instituições de ensino, no âmbito das pró-reitorias de extensão, que é como eu articulo
toda essa força de trabalho intelectual, de ação em prol do desenvolvimento social e regional dos territórios em que eu atuo. Como que eu faço essas ações dialogarem entre si? Isso é um desafio. E depois, ainda traz como diretriz qual é a efetividade que essa ação de extensão que eu estou propondo tem na solução desses problemas levantados a partir da complexidade, da diversidade da realidade social. Então vejam que o assunto ele é bastante abrangente e traz uma complexidade por si mesmo. E nós precisamos, enquanto extensionistas, fazer esse esforço de tentar projetar o que nós esperamos com essa ação que iremos desenvolver. Quando nós falamos em extensão universitária, eu não estou pensando no que eu gostaria de fazer ou no que eu quero fazer como extensionista, mas eu passo a pensar numa outra lógica. O que é importante que eu faça a partir da minha área de conhecimento e desse trabalho interdisciplinar que eu sou capaz de articular em prol desta realidade social em que eu irei atuar. Esta é a lógica que deve mover a extensão na educação superior brasileira. Mas eu acho que ainda ficam pendentes algumas questões, como, por exemplo, como que a gente mensura os resultados do impacto social gerado? Como é que eu traduzo isso na forma, por exemplo, de indicadores para avaliar estas ações que eu estou desenvolvendo e o desempenho dessas ações? Indicadores quantitativos que apenas informam o número de participantes é suficiente? Quando tem aquela opção lá para dizer qual é o público desta ação de extensão. E a minha ação de extensão, daqui a pouco, ela é para toda a cidade, não especifica ninguém. No caso de Santa Maria, 300 mil habitantes. Simplesmente lançar aquele número, ele tem alguma efetividade sobre essa ação? Esse número é suficiente? Ainda, de que maneira as pessoas que são externas à nossa instituição, que participam das nossas ações, participam da avaliação da ação de extensão? Muitas das nossas instituições têm os seus sistemas de informação para o registro das ações de extensão, para o acompanhamento dessas ações de extensão, para pensar um relatório com avaliação da ação de extensão. Mas quantos desses relatórios eles são feitos ouvindo o que aquela comunidade, o que aquele grupo social que eu estou trabalhando tem a dizer sobre a ação de extensão? Então, a interação dialógica pressupõe ouvir o outro. E ouvir o outro, inclusive, na hora de fazer essa avaliação, para que eu possa retificar algumas das minhas proposituras numa próxima ação, ou para que eu possa ratificar aquilo que foi exitoso, não só na visão do extensionista, mas daquela população que recebe o trabalho extensionista e dele participa, compartilhando. Como nós ouvimos a comunidade? Como que nós dialogamos com a comunidade, com os diversos setores da sociedade, para que, de fato, as nossas ações possam gerar o impacto social esperado? São todas questões que eu estou levantando, eu estou problematizando para refletir com vocês. Pessoal, se a extensão universitária ela é construída pelo diálogo, se ela é feita pela interação, se ela se dá pelo compartilhamento, obviamente é de se esperar que a transformação que nós estamos falando, ela não seja apenas externa. Mas essa transformação, ela precisa ser interna das nossas instituições. Nós queremos, nós desejamos que a própria universidade pública, que os institutos federais
sejam capazes de se transformar na ação extensionista. E isso faz com que vire a chavezinha que eu havia comentado lá no início da fala. É nessas trocas que nós crescemos. E eu resolvi trazer aqui para vocês, para elucidar um pouco desse preâmbulo, que eu diria que é mais reflexivo sobre o que significa o impacto e a transformação social e como essa premissa, essa diretriz se desenvolve ao longo dos anos, como é que a gente está tentando lidar na UFSM com essas questões. Acho que é fundamental que as nossas instituições procurem articular estas demandas provenientes da interação com os diversos setores da sociedade junto aos planos de desenvolvimento institucional, aos PDIs das instituições. No caso da UFSM, são grandes 7 desafios que foram alocados no PDI. Eu selecionei 2 deles, que eu enxergo um impacto muito mais direto sobre as ações de extensão. O desafio 6, que trata do desenvolvimento regional, e ele tem esse título mesmo, Desafio 6, Desenvolvimento Regional, e passamos a pensar acerca de algumas ações que desenvolvemos no âmbito da pró-reitoria e agregamos extensionistas, que é a incubadora social, que a universidade tem. Nós temos 2 incubadoras de base tecnológica, elas estão na Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da universidade, e a incubadora social ela está conosco. A incubação ela tem processos que são muito semelhantes, mas ela também tem as suas peculiaridades, quando eu olho para a incubação de base social e outra de base tecnológica. E essas peculiaridades da social acabaram aproximando-a mais da extensão universitária. Hoje à tarde, com grande alegria, eu irei participar de uma cerimônia de desincubação de 6 grupos, 6 empreendimentos de base econômica solidária que foram incubados na incubadora social da universidade. Esses empreendimentos receberam, durante esse período, um atendimento mais direcionado para que pudessem caminhar com as suas próprias pernas. Obviamente, vão passar por um período de desincubação e acompanhamento por parte da universidade, mas eles já têm mais autonomia para o exercício do seu trabalho. E é foco da nossa extensão universitária também, a geração de emprego e renda a partir do trabalho para esses sujeitos. Um projeto grande, belíssimo, que a Universidade Federal de Santa Maria abraçou para articular o seu impacto nos territórios, o projeto de geoparques. Nós trabalhamos em 2 territórios, o território da 4ª Colônia e o território de Caçapava. Ambas preenchem requisitos básicos da Unesco e têm condições de avançar nessa propositura. E já nos encontramos numa etapa intermediária da busca dessa certificação. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas Santa Maria começou a chuva, pessoal. Seguindo. Aqui ainda não, Flavi. Então, daqui a pouco ela vai para aí, tá bom? Marlova, aquilo que eu comentava do desafio para as pró-reitorias de extensão, como articular a atuação dos nossos extensionistas. Aqui na UFSM, através do projeto Geoparques, nesses 2 territórios, nós mapeamos as ações de extensão que já eram realizadas aí e fomos encontrando formas de articular o trabalho desses extensionistas. Hoje, estamos numa etapa intermediária de reconhecimento por parte da Unesco, um trabalho encaminhado via Palácio do Itamaraty. E temos uma atuação presente, constante, de diversas ações de extensão em diversas áreas do conhecimento, em conjunto com outras instituições, em prol do desenvolvimento desses territórios. Sempre considerando, para além do aspecto econômico, que é importante como
que larga o desenvolvimento, o aspecto humano, porque o desenvolvimento que nós falamos, ele não é só econômico, ele é humano também. Coloquei aí para vocês o Centro de Convenções da UFSM. Por que ele está aí no desenvolvimento regional? A UFSM inaugurou no ano de 2017 o maior teatro que nós temos no interior do Rio Grande do Sul. São 6.800 metros quadrados de área construída, que abrigam quase 2.000 lugares entre plateia alta, baixa e mezanino. Esse espaço único no interior do Rio Grande do Sul propiciou o desenvolvimento da área de cultura e artes, descentralizando muitos espetáculos que só ficavam nas capitais para o interior do estado, tornando acessível, mais democrático o acesso à cultura e à arte e fomentando o segmento artístico-cultural local e regional. O que é interessante desses itens que eu comentei com vocês? Eles passam a ser concebidos pela universidade como projetos estratégicos para dar conta do cumprimento do seu PDI. E a partir daí se desenvolve indicadores para tentar mensurar a presença e o impacto da instituição na sua área de abrangência. Esta é uma saída que eu estou colocando do ponto de vista institucional. E um outro desafio que nós também colocamos, eu selecionei, foi o desafio 3 da inclusão social. E começamos um trabalho belíssimo, inclusive com o reconhecimento do Observatório de Direitos Humanos da Universidade, dentro da estrutura organizacional da nossa instituição. Então, a partir do observatório, diversos eixos passam a ser atendidos e diversos grupos populacionais que sofrem em razão dessas desigualdades sociais e econômicas possam desenvolver o seu trabalho. Vou adiante. Nós, em 2019, reformulamos a política de extensão da UFSM, que era datada de 2008. Isso faz parte do dinamismo das nossas instituições. Nós precisamos rever esses nossos documentos para que eles tenham um impacto efetivo no nosso trabalho, no nosso cotidiano e orientem os nossos extensionistas. Eu selecionei do artigo 4º da resolução da nossa política de extensão 2 itens que eu considero fundamentais e que caracterizam as ações de extensão da UFSM. Aliás, para caracterizar, para registrar uma ação de extensão na UFSM hoje, é necessário que se cumpram aqueles 5 itens que eu apresentei para vocês lá no início, que eu chamei dos 5 Is da extensão. Os que eu selecionei para vocês: impacto e transformação social, caracterizado pela contribuição à inclusão de grupos sociais, ao desenvolvimento de meios e processos de produção, a educação inovadora e transformadora nas formas de intercâmbio de conhecimento e a ampliação de propostas e interlocuções educacionais e pedagógico-formativas, mas também a formulação e implementação e acompanhamento de políticas públicas prioritárias ao desenvolvimento local, regional e nacional. Também selecionei esse outro item: comprometimento contextualizado, priorizando as demandas da sociedade, identificadas por meio de diferentes instrumentos. Obviamente, quando nós definimos essa política que foi construída de maneira colaborativa e democrática com as diversas unidades da nossa instituição, isso nos gerou uma demanda adicional. Como que nós vamos dar conta de sistematizar as demandas que a comunidade tem? De que maneira eu disponibilizo isso na forma de relatórios aos nossos extensionistas para que essas ações de extensão possam ser direcionadas e, de fato, contribuir para o impacto na transformação social. Aí eu trago alguns exemplos para comentar com vocês. O que nós precisamos? Nós precisamos estabelecer esse diálogo que seja construtivo e que seja transformador com todos os setores da sociedade, em especial nas áreas em que estamos inseridos. Dentro da UFSM trago 2 exemplos para vocês.
o Fórum Regional Permanente de Extensão, cujo link à plataforma vocês podem acessar aí. Nós temos esse fórum organizado, uma edição em cada semestre do ano. E nós circulamos com esse fórum em todos os campi da nossa universidade. Num primeiro momento, o primeiro semestre é dedicado para que a gente possa fazer esse trabalho de conhecimento e reconhecimento dos extensionistas entre si a partir da atuação que eles têm. E no segundo semestre nós abrimos para as instituições participarem e apresentarem o seu entendimento acerca das demandas que existem naquela realidade social. E o outro exemplo é o Conecta UFSM, um programa que nós estamos formatando para concluir o seu lançamento e tornar mais acessível a universidade aos diversos setores da sociedade. Aí está o exemplo da plataforma que nós desenvolvemos. Em 2020, ela foi atualizada e associada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É uma plataforma de simples acesso, em que as pessoas vão identificar quais são as demandas prioritárias para a sua região. Elas optam pela região em que estão e depois vão dizer aquilo que é prioridade. E a partir dessas prioridades nós vamos gerar um relatório. Mas isso não é um trabalho tão simplista, não, porque desde o registro das ações de extensão é necessário que o proponente da ação identifique qual dos ODS ou quais dos ODS aquela ação de extensão é capaz de cumprir, tá bem? A gente faz todo um trabalho também em prol da Agenda 2030 aqui da ONU, para que isso seja de entendimento de toda a nossa comunidade acadêmica e também externa, já que a plataforma do Fórum está ancorada pelos 17 ODS. Nessa outra slide que eu compartilho para vocês, tem um QR Code que vocês podem acessar todo o relatório completo, né? Nós conseguimos 5.215 votos nos 4 campi que a universidade atua. Desses 5.000, mais de 5.000 votos, os objetivos prioritários identificados pelas comunidades foram esses: educação de qualidade, saúde e bem-estar, fome zero e agricultura sustentável. O que isso implica internamente? O nosso Fundo de Incentivo à Extensão, conhecido como FIEX, que é o maior fomentador das ações de extensão, nós temos distribuído historicamente por esse fundo aproximadamente R$1 milhão por ano. As ações de extensão que serão prioritárias para receber os recursos, elas precisam atender os objetivos prioritários que foram elencados pela comunidade. Sim, talvez alguns de vocês estejam pensando, mas esse não é o melhor instrumento, ele pode ser melhorado. Sem dúvida alguma, e esse trabalho nós estamos nos dedicando para sempre melhorar essa plataforma e torná-la cada vez mais acessível, esse diálogo com as comunidades. Mas é um importante passo que foi dado para que as nossas ações elas estejam mais conectadas com aquilo que é demandado pelos territórios. Aí eu começo a enxergar impacto e transformação social. Obviamente que nós temos que avançar, e nós ainda precisamos promover iniciativas que expressem o compromisso social das instituições de ensino superior em todas as suas áreas de atuação. Nós precisamos incentivar a atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição ao enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do desenvolvimento social, econômico e cultural. Então, quando nós passamos a falar em transformação social, eu deixo de lado o caráter assistencialista que movia a extensão universitária e eu enxergo também a importância que os aspectos econômicos trazem nessa extensão diferenciada, que pode possibilitar uma distribuição mais igualitária da renda a partir da geração de empregos ou de trabalho, melhor dizendo, por meio de ação extensionista, em que os sujeitos que participam dessas ações, sobretudo,
trabalham na perspectiva da sua emancipação social. Trouxe alguns exemplos, alguns dados para vocês, para elucidar a fala, com relação ao UFSM, tá bem? Também, né? Esses dados mostram a diversidade de atuação dos projetos. Esses gráficos foram gerados recentemente, dizem respeito a um conjunto de 823 ações de extensão que estão registradas e em andamento durante o ano de 2021. Elas estão organizadas pelas grandes 8 áreas temáticas da extensão universitária brasileira, que são elas: comunicação, cultura e arte, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho. 24% das ações de extensão da UFSM, elas são dedicadas à área da educação. Na sequência, nós teremos ali a área da saúde, com 21% das ações. Mas todas as áreas encontram a sua atuação a partir da extensão universitária. Nós também procuramos classificar as ações de extensão da UFSM segundo os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável apregoados pela Agenda 2030 da ONU. E a gente consegue identificar que a maior parte dessas ações, elas estão em consonância com o ODS 4, que fala educação de qualidade. E vejam só, esse foi o ODS prioritário escolhido na votação popular, aberta à comunidade. E na sequência nós vamos ter o de saúde e bem-estar. Também esse outro gráfico mostra que é equitativo o trabalho das ações de extensão entre as populações de alta e baixa vulnerabilidade. É quase 50-50%. O trabalho da extensão universitária também está distribuído entre o território rural e o território urbano, embora haja uma preponderância das ações desenvolvidas no território urbano. Quando eu olho para o público das ações de extensão entre adulto, criança, idoso e adolescente, a gente vai enxergar que boa parte desse trabalho é destinado aos adultos, mas todos esses públicos estão contemplados nessas ações, como vocês podem perceber nesse gráfico. Pessoal, eu estou indo quase para o finalzinho da minha fala, mas eu gostaria de fazer algumas considerações a partir das reflexões expostas aqui com vocês e depois compartilhar um pouquinho mais o nosso diálogo com as questões que vocês queiram ou comentários que queiram fazer. Sem dúvida alguma, no meu entendimento, é preciso entender que a missão das universidades públicas brasileiras exerce na construção social. Nós temos que pensar num recorte para esse processo da extensão universitária, uma atividade que a instituição que carrega em si a função de cumprir com esse papel institucional. A gente fala muito que existe o tripé ensino, pesquisa e extensão, mas efetivamente, qual o papel da extensão universitária? Como que nós avançamos nessas estratégias de desenvolvimento social, econômico, desenvolvimento sustentável, a partir da extensão universitária e do trabalho articulado dos nossos extensionistas junto aos territórios e aos grupos populacionais. As universidades, as instituições públicas de ensino superior precisam assumir essa missão para si e fazê-la, levá-la a cabo, contextualizada com as demandas dos diversos setores da sociedade. O impacto social ele está presente tanto no papel da extensão na transformação social, como na formação do estudante universitário. E é isso que falava Marlova durante o lançamento do programa dos egressos. O impacto que a extensão universitária está, sim, no trabalho dos extensionistas, mas também no relato dos nossos estudantes, desses cidadãos, né, que são egressos das nossas instituições e que foram relatos destas 3 egressas do IFE que me emocionaram profundamente e que a gente enxerga o cumprimento do nosso papel enquanto instituição de ensino. Os dados apresentados, eles são na maioria quantitativos. Eles permitem análise significativa, sim, com relação à abrangência, com a possíveis impactos sociais,
Mas é importantíssimo que as nossas instituições possam avançar no diálogo entre os agentes extensionistas, aperfeiçoando os métodos de avaliação participativas entre comunidade acadêmica e comunidade externa. É aquilo que eu falava dos relatórios das nossas ações de extensão. Nós abrimos espaço para a comunidade avaliar o impacto das nossas ações, para elas opinarem sobre o direcionamento. A extensão pressupõe essa via de mão dupla. Ela é feita pelo compartilhamento. Nós respeitamos e valorizamos os saberes que são populares. E nós crescemos nessas trocas do saber científico e do saber popular. Ainda, a avaliação continuada das ações de extensão, ela é uma ferramenta importante na gestão, para poder gerar processos que realimentem esse sistema, que permitam que a gente faça diagnósticos dos contextos envolvendo as diferentes ações, para apontar caminhos que buscam o alcance de uma extensão de qualidade na formação dos nossos estudantes e também na transformação da sociedade brasileira, que é um dos grandes desafios que nós temos. Para finalizar, meu penúltimo slide, o último é um convite. Então, com relação à temática, aqui está, pessoal. O desafio que permanece. Algo que foi preconizado na Política Nacional de Extensão em 2012 e que eu acredito que ainda precise ser maturado dentro das nossas instituições para que a gente consiga cada vez estar mais em consonância com os diversos setores da sociedade. Nós precisamos exercitar o papel transformador da extensão na relação da universidade pública com todos os outros setores da sociedade, no sentido de mudança social, de superação das desigualdades, eliminando nesses exercícios ações que sejam meramente reprodutoras do status quo. E que é dessa forma que, lamentavelmente, muitas das políticas públicas têm sido conduzidas no nosso país. Obrigado, pessoal. Eu espero, com essa fala, poder ter sinalizado para vocês perspectivas acerca da importância do impacto das nossas ações de extensão na transformação social. Para finalizar a minha apresentação, eu gostaria de deixar um convite muito carinhoso a toda a comunidade do IFRS para que participem do 5º Congresso de Extensão da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, que acontecerá entre 13 e 15 de setembro na UFSM. O evento será totalmente virtual. Por meio desse link, vocês já podem acessar ao site do evento e vislumbrar as formas de participação, desde lançamento de livros, oficinas, apresentação de trabalhos, mesas redondas, palestras, conferências. E a nossa conferência de abertura, ela será Universidade e Sociedade, conectadas em prol do desenvolvimento regional. Nós precisamos trabalhar mais isso, falar mais sobre isso e constantemente reavaliar as nossas ações para que nós possamos cumprir com o nosso compromisso público enquanto instituições. Também aproveito esse momento para convidá-los para o 39º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, o CEURS, esse ano organizado em parceria UFSM e Instituto Federal Farroupilha. Esse evento será na sequência do 5º Congresso de Extensão. Para o CEURS, existe uma regulamentação mais específica, e aí nós trabalhamos no âmbito do ForProEx Sul, e em breve a Marlova poderá dar mais informações para vocês. Mas a primeira circular do evento já saiu. Por enquanto era isso, pessoal. Muito obrigado. Fica o meu carinho a toda a comunidade do IFRS e a minha querida colega Marlova, pró-reitora de extensão do Instituto, que me convidou para estar com vocês na manhã de hoje. Obrigado. Muito obrigada, Flavia. É sempre bom te ouvir. Antes de fazer uma consideração que eu quero fazer, sabe quem está aqui conosco, Flavia? A Raquel. Mas que coisa boa! A Raquel, nossa parceira de trabalho do IFAR também, sim, né, Marlova? Verdade. Conduziu muito bem a reitoria de extensão do IFAR durante o período em que esteve à frente. Beijo, Raquel. Muito bom.
Flavi, tu sabes que enquanto tu estava falando, e eu tenho certeza que os colegas, a gente tem vários colegas aqui que são diretores, coordenadores de extensão dos campi, tudo que tu está falando a gente vem discutindo muito. Porque a gente está passando por um processo, digamos assim, de muito corte nos nossos recursos, e isso obviamente vai impactar também na extensão. Mas, para além disso, o IFRS está passando por um processo de amadurecimento da nossa extensão, digamos assim. Quando os institutos federais iniciaram, lá em 2008, 2009, ali, a gente, muitas das ações que não eram pesquisa iam para a extensão. Porque os nossos sistemas não tinham um registro de ações de ensino, porque não havia o fomento para ações de ensino. Mas desde 2016, se eu não me engano, que isso mudou e que nós temos bolsas de ensino, temos os programas de auxílio ao ensino, a gente vem notando um amadurecimento das nossas ações de extensão. Mas desse ano, conversando com o nosso comitê de extensão, que também tenho muito orgulho em dizer, está muito maduro, está também mais consciente da importância da extensão, nós alteramos algumas das nossas exigências, digamos assim. E uma das coisas que a gente alterou e que nos gerou, digamos assim, um pouco de desconforto por parte dos extensionistas, foi que nós criamos uma maneira de deixar mais claro essa interação dialógica. Então, o que a gente está pedindo por enquanto, nos nossos editais de fomento? Que o extensionista apresente uma carta, um e-mail, enfim, apresente a demanda de como vai interagir com essa comunidade, quase que uma demanda da comunidade. E isso gerou um certo desconforto, digamos assim, por parte dos extensionistas. Mas agora, te ouvindo falar, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo também. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho... Vou deixar tu... Fica tranquilo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, né? Dessa importância, deixar ainda mais claro isso da importância. E como tu disseste, né? A ação extensionista não pode ser apenas algo pensado na cabeça do extensionista, algo dentro da instituição. Se tu puder falar um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, minha amiga. Primeiro, eu agradeço aí as mensagens de carinho pela fala, muito obrigado mesmo, é sempre um prazer estar junto com o IFRS e atender um convite da Marlova. Marlova, indo direto para a tua questão, sempre que nós mudamos alguma sistemática dentro das nossas instituições, isso costuma gerar, vou chamar de um rebuliço interno, porque desacomoda a forma de fazer e pensar a respeito das coisas. E eu acho que o nosso papel de gestores dessa área é justamente esse. Nós temos que provocar essas desacomodações e, ao mesmo tempo, dar condições para que os extensionistas possam fazer o seu trabalho da melhor maneira. Quando a gente passa a pedir um documento de aceite de uma instituição, de um grupo, de um coletivo, para a realização daquela ação de extensão, estamos forçando para que o item interação dialógica que pressupõe a extensão universitária possa ser sinalizado por meio dos nossos proponentes das ações de extensão. Caso contrário, o risco que nós corremos é de que muitas das ações de extensão elas são propostas alheias às demandas da comunidade, pensadas a partir do que eu quero fazer, não necessariamente do que aquela instituição ou aquele grupo efetivamente precise ou demande. Então, uma carta de aceite, que pode ser inclusive por e-mail, que você falou aí, qualquer sinalização, é muito simples e é um pedido muito pequeno para dar conta da interação dialógica, porque ela deve ser constante. Então, queridos extensionistas e queridas extensionistas,
Pensem que esse é só um primeiro passo para demonstrar que aquela instituição ou aquele grupo tem ciência do que se está propondo e gostaria que fosse desenvolvido. Isso ajuda a qualificar as nossas ações extensionistas. Isso não é uma cobrança burocrática de uma pró-reitoria, sob hipótese alguma. E nós precisamos avançar muito mais no que diz respeito à interação dialógica, para que efetivamente nós possamos cumprir com o nosso compromisso social. E eu vi ali, Marlova, que teve um dos comentários, que foi o que a gente foi capaz de fazer durante a pandemia, né? A partir das nossas instituições e com todas as limitações. Ontem mesmo, eu estava terminando de fazer a revisão desse documento aqui. Nós propusemos aqui uma revista chamada Extensão Universitária e Pandemia Covid-19, Relatório de Ações da Pré-UFSM 2020. Por que nós resolvemos fazer aqui na UFSM esta revista? Porque existe um mal-estar muito grande gerado em torno das nossas instituições de educação superior públicas no país. E um entendimento muito equivocado por parte de uma pequena parte da população que não entende qual é o compromisso que as nossas instituições assumiram e cumprem. Quando veio a pandemia e nos fez trabalhar desde nossas casas, fazendo com que o trabalho invadisse o espaço doméstico, e dentro desse espaço doméstico disputasse a nossa atenção com tantas outras demandas que a casa nos impõe, nós tivemos todos que ser muito resilientes e nos reinventar para fazer o nosso trabalho. Ninguém deixou de trabalhar durante esse período, muito pelo contrário. Teve que acomodar as demandas do trabalho com as demandas da casa e com as pessoas que coabitam esse mesmo espaço. Então, essa revista, nossa equipe de extensão da UFSM, resolveu fazer para registrar, dar transparência e visibilidade para todas as ações que foram desenvolvidas durante o ano de 2020. Muitas delas de prevenção, de combate e de enfrentamento ao Covid-19. Ações que não cessaram nunca e que foram fundamentais durante esse período, mas que pouco se noticia ou se fala a respeito, porque dentro das nossas instituições nós não ficamos marketeando aquilo que a gente faz, criei até uma expressão nova, né? A gente não fica dando publicidade ou querendo falar sobre aquilo que faz. E isso cria um engano, muitas vezes, por parte da população, que dá a entender que nós não estejamos fazendo nada em prol de algo tão importante como a pandemia da Covid-19 e o enfrentamento necessário para fazer no combate, né? Então, às vezes, um instrumento como esse, e que permite uma fácil circulação, dá essa transparência, dá essa publicidade para que a comunidade saiba o que efetivamente as nossas instituições fizeram ao longo desse ano que passou para combate, enfrentamento e prevenção ao Covid-19. Em breve, essa revista vai estar à disposição e eu mando para a Marlova também, tá bom, pessoal? Ótimo, obrigada. Essa, então, foi a pergunta da Mariana. E agora a gente tem uma pergunta da Michele, que é nossa colega, coordenadora de extensão do Campus Farroupilha. Parabéns mais uma vez pela fala do Flavi, excelentes reflexões. Gostaria de saber quais estratégias a extensão na UFSM utiliza em conjunto com as demais áreas de pesquisa e ensino para promover o impacto na transformação social. Essa tua pergunta é extremamente relevante, ela é importante, ela é muito bem-vinda, mas ficaria muito difícil para que eu te respondesse pontualmente qual ação ou quais ações. Se nós temos um conjunto ali de 823 ações de extensão registradas que acontecem na UFSM, selecionar quais delas servem para a resposta da tua questão, porque são muitas as que são desenvolvidas. Mas o que eu posso falar é que a partir da reestruturação da Pró-Reitoria de Extensão que nós conseguimos no ano passado, nós criamos 3 grandes linhas de atuação.
uma que a gente chama de articulação e fomento à extensão, que faz o gerenciamento dessa plataforma do fórum, sistematiza os resultados e torna público aos extensionistas para poder dar o direcionamento dessas ações de extensão conforme são as demandas da sociedade. Uma outra área que é de desenvolvimento regional e cidadania. Nesta área nós temos uma subdivisão que trata dos 2 geoparques, o Caçapava e o Quarta Colônia, a incubadora social da universidade, que vai desincubar hoje à tarde 6 empreendimentos, como eu falei para vocês, o Observatório de Direitos Humanos, que só nele são mais de 30 ações que acontecem com os diferentes eixos definidos pelo Plano Nacional de Direitos Humanos, e mais ainda uma subdivisão de ações comunitárias em que a gente dialoga a partir daí com as empresas juniores da universidade e a contribuição que elas são capazes de dar também à extensão universitária. Além disso, a outra área temática é a de cultura e arte, vinculada à extensão universitária. Nós temos o Centro de Convenções, que eu comentei aqui para vocês, e todo esse trabalho de suporte que é dado aos artistas. A divisão de museus da universidade está vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e à Orquestra Sinfônica da universidade também. Vocês não imaginam, às vezes falando de arte e cultura, quando a gente conseguia levar a orquestra para tocar nos municípios em que nós temos campi ou outros municípios menores, quantas pessoas que não tinham acesso à arte, à cultura, nunca tinha assistido a arte e cultura erudita, que não tinham assistido uma apresentação de uma orquestra, como isso muda a perspectiva daqueles sujeitos que passam a se sentir parte de algo que, num primeiro momento, eles pensavam que não eram para si. Então, são diversas as ações que são desenvolvidas e fica muito difícil citar uma ou outra para exemplificar. Por isso, eu respondi de uma maneira mais geral. Obrigada, Flavi. Então, aqui uma colocação da colega Fernanda. Realmente toda mudança gera desconforto num primeiro momento, mas penso que talvez, ouvindo agora as reflexões, essa mudança que a PROEX e IFRS promoveu tenha gerado um pouco de desconforto por falta de comunicação do objetivo, pois às vezes pode transparecer que só a demanda da comunidade poderá trazer apenas ações assistencialistas. Nesse sentido, gera desconforto mesmo, mas é claro, toda a ação de extensão necessita da demanda da comunidade, exatamente para promover o desenvolvimento social e tudo que traz uma ação de extensão. Isso, exatamente, a ideia é que não seja assistencialista e que sim promova essa interação dialógica. O nosso principal objetivo foi esse, de promover a interação dialógica, de casar essa questão de não ser somente algo que estava na cabeça do extensionista, mas que também se relacione com a comunidade. Parabéns para ti, tem um colega digitando. Pessoal, mais alguns minutinhos, depois a gente encerra. Caso alguém queira falar. E assim, até mesmo essa questão dessa solicitação vai passar por um processo de amadurecimento também, né? Tanto da nossa parte quanto dos extensionistas e sempre buscando uma melhoria, né? Aqui. Tobias, como a UFSM realiza o acompanhamento dos seus egressos? Tudo bem, Tobias? Obrigado pela pergunta, viu? Embora eu entenda que o acompanhamento dos egressos também entre nessa perspectiva do impacto e transformação social, dentro da UFSM, por ter um programa mais longevo de acompanhamento dos egressos, chamado Volver, quem faz a gestão desse programa é a Pró-Reitoria de Graduação da UFSM. E ele teve diferentes tônicas em diferentes momentos, mas ele tem sido mais ativado nesses últimos tempos, tá bem? Mas a gestão dele compete à Pró-Reitoria de Graduação. Bom, pessoal, a gente vai encerrar aqui, mas caso alguém tenha alguma outra pergunta, pode nos encaminhar e a gente, qualquer coisa, encaminha para o Flavi também. Eu quero agradecer imensamente pela tua fala aqui conosco.
A gente não combinou antes o que seria falado e foi exatamente o que a gente estava precisando ouvir também. Queremos colocar o IFRS à disposição da UFSM, à tua disposição. Reforço o convite do Flavi para aqueles 2 eventos. Agradeço a todos e todas que estiveram conosco aqui. Tenham um ótimo resto de semana. Se cuidem, meu querido. Muito obrigada. Bom restinho de semana para ti. Obrigada. Eu que agradeço, Marlova. É sempre uma alegria, uma satisfação muito grande estar contigo e nós não precisamos combinar absolutamente nada. Nós temos uma sintonia muito boa e enxergamos o que é melhor para a extensão universitária.